Vamos iniciar, então, essa proposta 8. Eu não separei as leituras ainda, né? A Maria Júlia... Nós sabemos que a Maria Júlia vai ser a primeira a ler. Isso, que ela já falou, né? Então, a Maria Júlia inicia aqui essa primeira parte em rosinha. Quem quer ler o de amarelinho? Eu, a Giovana? exato. Isso. Tô fera no reconhecimento das vozes, hein? E esse laranjinha, quem? Gabi. Estou aqui. Pode Não ser quer você, ler? Gabriel. Pode, sem problemas. De verdinho, quem? O de verdinho, quem? Quem quer ler, gente? Por Eu também posso favor. ler, professora? Eu leio, professora. Eu quem? Maria Luísa. A Maria Luísa. Esse de... Então, já temos 3 leitores aqui. Preciso de mais 2 alunos. Posso ler, professora? Quem? Eu posso ler laranja. Ai, não escutei. Vitória. A Vitória. Eu leio laranja, professora. Aham. A Vitória vai ler qual? Rosinha, né, Vitória? Rosinha. Ai, eu não escutei de novo. Falaram tudo junto. Eu leio O Rosinha. Rosinha, tá. E aí só faltou o último. Quem? Eu aqui, A a Kaline Kaline. Romão. Kaline? É. Pode ser, então, laranjinha. Fechou, então? Estão vendo a apostila e estão com a apostila de vocês aí também, né? Sim. Ótimo. Então, vamos Sim. começar a leitura, então. Posso ir? Por favor. A construção do argumento no texto de opinião. Quando se fala em economia de água, muita gente acredita já estar fazendo sua parte ao tomar banhos rápidos e fechar a torneira, enquanto escova os dentes. Certamente, essas atitudes têm grande importância, mas a parte que nos cabe pode ser bem maior quando se pensa em água virtual e consumo consciente. Água virtual? Água virtual e consumo consciente. Qual a quantidade de água que você acredita utilizar diariamente? Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, 110 litros devem ser suficientes para atender as necessidades de uma pessoa ao longo de 24 horas. Mas um banho de 5 minutos já consome cerca de 60 litros de água. Entretanto, uma estimativa da ONU não considera um conceito importante a água virtual. Qualquer processo produtivo utiliza água, mesmo que ela não faça parte do produto final. O total do líquido empregado, desde o início da produção até o artigo chegar ao ponto de venda, é o que chamamos de água virtual. Nos produtos agrícolas, como frutas, legumes e grãos, por exemplo, entram no cálculo a água de irrigação da lavoura, a que é necessária na industrialização, na confecção da embalagem e no transporte até o mercado. Esse conceito ainda não é muito difundido entre a maior parte das pessoas e seu cálculo não faz parte do dia a dia. Quando falamos em economia de água, nós a relacionamos a banhos mais curtos ou a escovar os dentes com a torneira fechada. São atitudes que têm importância, mas também é imprescindível pensar nos nossos hábitos gerais de consumo e como eles podem afetar a disponibilidade de recursos hídricos. Peças empregadas na montagem de um computador, por exemplo, utilizam aproximadamente 1,5 mil litros de água. Existe mais água embutida na fabricação de produtos cotidianamente do que a maior parte das pessoas imagina. Uma simples camiseta de algodão consome 200 litros e um copo de cerveja. E um copo de cerveja 75. Para que 1 litro de leite chegue à mesa do consumidor, foram necessários 1.000 litros de água, contando com o que foi ingerido pela vaca e utilizado no processo industrial posteriormente. Os números envolvidos na produção de carne bovina são ainda mais altos. 15,5 mil litros de água podem ser usados na obtenção de 1 quilo de alimento. Para 1 quilo de frango, são consumidos 4,3 milhões de litros. Uma refeição simples, como uma xícara de café, um pão francês e uma fatia de queijo, exige quase 200 mil litros de água.
Evitar o desperdício de alimentos e outros bens de consumo é uma das medidas para reduzir o gasto de água virtual. Fazer mudanças no cardápio também pode ajudar. Trocar a carne do boi pela de frango algumas vezes na semana é uma boa opção para poupar água e gastar menos. Então, muitas vezes não, né? A gente muitas vezes sim. A gente quase não para pensar no quanto a gente consome água diariamente. Às vezes a gente só pensa, diminui o banho, mas na verdade nós não usamos água só no banho, né? Então, vendo esses números ali, no caso uma refeição simples, então ela exige ali quase 200 litros de água. Vocês não acham que é muita coisa? Sim. É verdade, professora. Né? Assim, a gente não tem noção, Pode né? ser a coisa mais simples que a gente faça, mas sempre de alguma forma pode ser que exige água. Sim, até porque se você vai fazer uma refeição, tudo bem, você vai usar água para refeição, você vai usar água para depois lavar a louça, né? Dependendo se a tua refeição for muito doce ou for muito salgada, depois tu vai tomar muita água também, né? E realmente a gente não tem a noção, né, da proporção disso tudo. Vocês acham que a conscientização das pessoas em relação à água, hoje em dia, houve uma grande melhora? Não? Não. O que vocês acham? Não. O que vocês Houve observam, uma assim? melhora, mas eu não acho que tenha sido, sim, uma coisa muito notável. Porque a quantidade de gente que a gente vê, assim, gastando água em coisas desnecessárias, sabe? E gastar muita água é surreal. Inimaginável. A gente só se dá conta quando começa a faltar água. Sim. Quando aperta, né? Até dá para fazer uma relação com o momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que depois dessa pandemia, né? Depois dessa loucura que nós estamos vivendo, eu acho que o álcool em gel, ele nunca mais vai sair da nossa rotina, assim, porque mesmo que... É verdade. Não é? E vocês lembram bem Muita ali no coisa que a início... gente- Pode falar, Maria. Muita coisa que a gente se habituou agora, eu acho que a gente nunca mais vai largar. Tipo, lavar não, limpar a compra. Eu acho que eu não lembro, meus pais. Eu também vou sempre limpar a compra quando vem do supermercado, porque se parar pra pensar, realmente é muito sujo. Sim. E muita coisa. Em relação ao calçado também, né? Aham. A calçada eu sempre tirei na porta, mas claro, não vou ser neurótica como eu tô sendo agora durante a pandemia, mas muitos outros hábitos não vai dar pra ser deixado. Então eu acho que isso vai dar um impacto, assim, muita gente... E vocês lembram que quando começou lá o surto da pandemia, que não tinha mais álcool em lugar nenhum? Sim, lembra? Sim, professora. E os valores exorbitantes cobrados também, né? Tinha gente se aproveitando disso. Então, e nisso dá até pra gente pensar também, porque se a gente não economizar, a gente vai também precisar da água para se livrar desse momento que nós estamos, né? Até porque na falta de água, de álcool, o melhor, né? A melhor lavar opção água com sabão. lavar a mão com água e sabão, né? Imagina se falta água, ou imagina nos lugares ali onde a falta de água é constante, né? Ou também para aqueles lugares que quase nunca recebem água. Certo. Então, essa atividade em dupla que nós não iremos fazer, nós vamos direto para o número 2, tá? Então, o texto Água Virtual e Consumo Consciente é um artigo de opinião. Então, qual é a opinião defendida no texto? Então, ele traz o conceito de água virtual, né? Que no início ele causa até uma estranheza. Eu não lembro onde que tá o conceito aqui. No segundo parágrafo. No segundo parágrafo, né?
Isso mesmo, no caso traz o conceito aqui, né? Qualquer processo produtivo utiliza água, mesmo que ela não faça parte do produto final. O total do líquido empregado desde o início da produção até o artigo chegar no ponto de venda é o que chamamos de água virtual. Então, muitas vezes nós nos deparamos com produtos ali que a gente não tem noção da quantidade de água, né, que vai para fazer aquele produto, né? A gente não, muitas vezes a gente, na cabeça da gente, somente o que é líquido, né, que vai água, suco ali, mas na verdade são todas as refeições e não só refeições, né, como muitas outras coisas também. Então, voltando aqui para a questão número 2. O texto água virtual e consumo consciente é o artigo de opinião. Qual é a opinião defendida no texto? De que nós usamos águas em muito mais coisas do que a gente pensa. E aí o objetivo dele também é fazer com que as pessoas tenham o consumo de modo consciente, né? Então essa seria a resposta. Ou alguma outra resposta que vocês queiram colocar com as palavras de vocês. Então, o objetivo é informar sobre o conceito de água virtual e fazer com que o leitor, né, passe a consumir conscientemente essa água. Querem que eu escreva no chat? Não é necessário. Como vocês professora, estão aí? Oi. pode repetir de novo? Por favor, aqui não consegui pegar. Certo, eu vou escrever aqui no chat para vocês, tá? É melhor. Vou escrever. Não travou nada, eu estou quietinha porque eu estou escrevendo, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. É informar sobre o conceito de água virtual. Defendendo que coloquei ali no chat para vocês, então essa seria a número 2, né? Questão 2 da página 33. Conseguiram visualizar aí o chat, gente? Sim. Ah, então tá.
Pode entrar, Duda. Terminaram? Corrigiram ali? Sim. Sim, professora. Ai, Oi, filha. Vai lá pegar uma na geladeira. Então, responderam ali a 2. Na sequência, Sim. depois vai vir outro texto bem legal que fala mais sobre água virtual, né? E aí, esse conceito ele foi criado pelo professor da Universidade de Londres. E aí aqui diz que no caso a água, a quantidade de água não se resume só na quantidade que é usada na indústria, né? Então até cita um exemplo aqui, só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse conceito de água virtual. Então aqui, olha só. Ó, o exemplo aqui, ó. Para medir a quantidade de água na elaboração de folha de papel. Então, é preciso calcular o total de água utilizada no processo de produção das árvores e dos produtos que darão origem à mata, e não apenas a água utilizada ali na indústria para produzir o papel. Então, eu acho que esse trecho ele dá uma explicação assim mais elaborada, né, do que no caso seria essa água virtual, que no caso não é só a água que nós utilizamos ali para produzir, né, e sim a água utilizada no que se refere a cada item utilizado, então, né? Aí por isso que a extensão é muito maior. Deu para entender, não? Sim. Sim? Então eu tá. acho que sim. Certo. Então vamos para agora a questão número 3. Um artigo de opinião em geral apresenta um título instigante ou polêmico. Isso acontece com o título do texto? Aí vocês irão responder ali sim ou não, né? Já agora. E aí depois vocês irão registrar as impressões que vocês tiveram sobre ele, tá? Em seguida, proponha um outro título para o artigo e explique os critérios que utilizados por você. Aí, no caso, aqui vocês irão colocar a opinião de vocês, responder ali o sim ou não, né? E registrar as impressões que vocês tiveram sobre esse título desse artigo. E aí, depois, aqui nesse outro pontinho, vocês irão colocar aqui o novo título, né, criado por vocês e o critério que vocês utilizaram pela escolha de vocês. Alguma dúvida? Sim. Sim, pode. Dizer qual foi o critério utilizado. É dizer o porquê da O escolha do porquê. novo título. Perfeito. Eu escolhi esse título porque eu achei que teve a ver com isso, com isso e com isso, né? Aí essas duas respostas aqui, elas são pessoais. Eu gostaria já que vocês fossem fazendo só essa pra gente já corrigir na sequência e dar continuidade na aula, pode ser? Professora, estou com uma dúvida também. Pode perguntar. O que é título instigante? Como? O que é título instigante? Instigante se no caso, aqui tá perguntando se ele instigante quer dizer se ele te provoca de repente uma vontade de ler o texto, se ele se tu sente vontade de saber mais sobre o assunto, né? O que instiga é o que atrai, né? Você acha que esse título é um título atraente, assim, ele é interessante? Entendeu, não? Agora entendi. Obrigado, professor. Tá bom. Mais alguma dúvida? Não. Não? Ó, Gabriel, até coloquei aqui sinônimos de instigante, né? Aí, no caso, realmente, se é atraente, né? Se é atrativo, se é agradável, se te provoca curiosidade. Então, seria isso mesmo, tá? Certo. Joia. Já vão avisando ali no chat, tá? Vou ficar quietinha agora, mas eu tô por aqui.
Maria já terminou. A Su também terminou. Professora, é que eu não consigo achar uma proposta de novo título, mas a primeira eu terminei. Ah, eu só não entendi o final da tua fala. Tu não conseguiu o quê? Encontrar um novo título? Isso, eu não consegui encontrar um novo título, mas a primeira eu fiz. Tá. Qualquer coisa você continua tentando fazer. E qualquer coisa você escuta os colegas, de repente serve de inspiração ali, né? Ou então tenta dar mais uma lida no texto. Daí quem sabe você consiga pensar em um outro título, tá bom? Tá bom. O Caio terminou, a Vi, a Suelen. Tá bem muito sobre. Oi. Não tem nada que eu consiga pegar pra Tá. não ver. Tá bom, já vou pegar. Ô, gente, um segundinho que eu já volto aqui, tá? Vão terminando aqui 1 minuto, a gente já volta pra começar a corrigir. Vamos começar a leitura, gente? Sim, alguém tá com alguma coisa ligada. Ah, já mutaram. Não é eu? Não, né? Não, eu tinha. Ou era um secador ou era um aspirador. Ah, então tá bom. Vamos lá então, meus queridos, A3, um artigo de opinião em geral, então, nananana. Opinião sobre o título. Então, respondeu sim ou não, né? Se acontece, segundo a opinião de vocês, se acontece esse contexto, se vocês acham que no caso ele é instigante ou se ele é polêmico. E depois colocar a impressão que vocês tiveram sobre o título. Lembrando que o título é água virtual e consumo consciente. Então vamos lá. Maria Júlia, você poderia ler a sua? Eu posso falar? É que eu não gosto de ler as minhas respostas, porque quando é papel elas perdem a essência. Mas eu posso falar o que eu achei? Pode. Tá.
Eu achei bem instigante, na verdade, porque primeiro eu pensei o que é água virtual, né? Porque se é uma água virtual, eu achei que não existia. Aí, se alguém vê um título desse, se pergunta o que é água virtual, aí vai ler o texto, né? Aham. Na verdade, provoca uma certa curiosidade mesmo. Que isso, água virtual? Pra Como descobrir assim? o que é isso. Uhum. E tá. Eu quero saber mais opiniões. A Suelen, o que tu fez, Su? Praticamente a mesma coisa que a Maria. Eu acho que as pessoas vão ler e vão pensar o que é isso, e daí vão começar a ler o texto para entender. Uhum. E o Caio? Não. E a Vitória? Oi, professor. O que tu fizesse? Eu achei que eu deveria no título ter. Eu achei que tipo, faltou coisa. Porque parece que não vai ser falado o que está no texto. Entendi. Deveria ser o título mais amplo. Amplo, tá. Tu acha que então o título ele não teve muito a ver com o texto? A primeira parte, água virtual. Acho que deveria ser mudado. Uhum. Porque parece que vai ser falado outra coisa. Tá. O Caio ele colocou: tive a mesma opinião, achei o texto instigante por causa da água virtual, mas esse consumo consciente não atrai muito. Uhum. Entendi, é porque o título, ele mostra uma coisa, e quando a gente vai ler o texto, ele quebra totalmente nossa perspectiva em relação ao título. Isso. Tu sentiu isso? Tá bom. E o Gabriel? Bom, posso ler o que eu escrevi, professora? Claro. Na opinião do título, eu achei instigante, pois penso eu que o título seja muito atrativo, porque discute um tema de total, entre aspas, alerta, sendo que muitas vezes não prestamos a devida atenção, que é a quantidade utilizada por nós em relação à água, elemento fundamental para a existência da vida. Uhum. Muito boa a tua resposta. E a Maria Luísa? Oi, prof. Oi. Eu coloquei em opinião sobre o título, eu achei instigante, porque como a Maria Júlia falou, muitas pessoas não sabem o que é água virtual. E como proposta do novo título, eu coloquei a água que você não vê, porque o consumidor do produto final não vê a água que é gasta na produção dele. Uhum. Legal o teu título. A água que você não vê. Uhum. Legal, né, gente? Gostaram? Aí Sim. a Maria Luísa já respondeu o primeiro pontinho e o segundo, né, Maria? Uhum. E o segundo pontinho aí, o que vocês fizeram? Eu coloquei um título parecido com o da Maria Luísa, mas o dela ficou, sei lá, as palavras que ela usou ficaram melhores, eu achei. Eu botei água invisível, consumo moderado. Porque na maioria das vezes a gente consome a água, mas a gente acaba não vendo ela. Uhum. E você, Gabriel? Eu ainda estou fazendo, Tá. E estou ajeitando aqui, né, para depois, quem sabe, ler. tá bom. Deixa eu ver quem mais. E a Kaline? A minha opinião é, tipo, igual a Maria, o que eu achei, acho que do Caio. Achei interessante só a parte do água virtual e a parte do consumo consciente perde totalmente a graça. Tu acha que teve uma quebra de expectativa? É, Tá. E o Enaldo tá aí hoje? Enaldo? Não. A Grazi, pode ler, Grazi? Shhh.
Gostaria de mais respostas, gente. Quem mais poderia ler aí? O Alisson fez, Alisson. Giovana, o que tu fizesse, Gil? Giovana? Tô aqui, professora. Oi, eu não estava ouvindo. Oi? Não estava ouvindo, agora estou. O que você fez ali no primeiro pontinho e no segundo? Então, no primeiro pontinho, Aham. Tá. foi basicamente a mesma coisa que todo mundo, né? Eu Sim. coloquei que é instigante, porque quando você leva o foco, quer saber, você fica tentado a saber o que é, né? Então você pelo menos vai passar o olho, você vai ler os primeiros parágrafos. Uhum. E o título tu conseguiu fazer? Ainda não. Tá. E a Sofia? Sofia? Não. Tem alguns alunos que não me respondem, gente. Quando isso acontece também nas outras aulas, quando chama. Sim. Depende, às vezes